Até agora, no livro de Romanos, nessa carta, eu não sei se você notou, mas Paulo nunca tinha mencionado o diabo. É a primeira vez, exceto de uma forma assim, indireta, não é? Passando ali bem rapidamente em Romanos 8:36, depois você pode conferir, porque ele disse que nem anjos, nem demônios, nem anjos, nem poderes podem nos separar do amor de Cristo. Mas em relação a Satanás, essa é a primeira menção. Vendo o quanto Paulo falou sobre a verdade da justificação, nós temos aí os capítulos de 3 a 5, vendo o quanto ele falou sobre a vida cristã, como o cristão deve viver a sua vida, dos capítulos de 6 a 8, esse silêncio sobre Satanás, ele de início logo, nos ensina a não exagerarmos sobre qual é o papel do diabo no nosso combate diário pela fé. Nos ensina de imediato a não enxergarmos o diabo e demônios em tudo enquanto que é lugar, e até mesmo em não tirarmos a responsabilidade por muitas bobagens que nós cometemos e fazer como o primeiro casal que acabou culpando a serpente. Eu não estou querendo dizer com isso que o diabo não tenha um papel terrível na nossa luta diária, na nossa fé, no nosso combate da fé. Mas essa menção limitada, de início, logo nos sinaliza que não devemos, então, colocar a culpa de tudo sobre ele. A única vez que Satanás é citado em Romanos, ele está condenado. Então, quem pensa que todas as lutas do cristão são combates diretos com o diabo, quem tem esse tipo de pensamento, que é preciso que o demônio, que o diabo se manifeste nos cultos da igreja, e aqueles que pensam de fato que a sua luta no dia a dia é contra o diabo, você deve se perguntar como Paulo pôde escrever 15 capítulos sobre a salvação e sobre a vida cristã sem mencionar o diabo. Entretanto, o fato dele não ter falado antes sobre o diabo não significa que Satanás seja insignificante. E também não significa que nós podemos brincar com ele. Significa que lidamos com Satanás mais de forma indireta que direta. Não devemos ficar pensando nele o tempo todo, ou então não devemos sair por aí procurando o diabo para, como diz aquela música bem teológica, não é? Uma música bem ortodoxa, dar uma bicuda na cara do cão. Mas alguma coisa nós precisamos saber sobre o diabo. Por isso Paulo escreveu, quase no fim da carta, mas escreveu. Paulo faz uma menção a Satanás aqui no versículo 20, e é sobre isso que nós vamos falar. Quando ele finalmente fala do diabo, ele diz uma coisa sobre ele, uma coisa somente. Paulo escreve uma frase sobre Satanás em 16 capítulos. Versículo 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Só isso. Ele aparece uma vez e a menção é: ele está condenado. Ele será esmagado por Deus debaixo dos pés da igreja. Mas antes de falarmos sobre a derrota do diabo, vejamos como esse assunto
se encaixa na teologia de Paulo, porque esse versículo também não está aqui acaso. No versículo 17, irmãos, Paulo disse que nós devemos ter cuidado com aquelas pessoas que se afastam do ensino dos apóstolos e que tentam levar os outros com elas. São os falsos mestres. Ele diz: afastem-se deles. O versículo 18, então, dá os motivos para essa vigilância, para essa divisão. Ele diz porque os falsos mestres nem sempre são fáceis de identificar. Eles têm algumas características bem perigosas. Eles vêm com conversa mansa, com fala macia e com palavras de bênção. E dessa forma, o perigo é que esses falsos mestres enganem os imaturos, os desprevenidos, os de coração inocente. E o que está por trás de toda essa ação desses falsos mestres não é um problema de informação, não é um problema intelectual, não é que eles não saibam da palavra, podem até não saber, mas o problema não é esse. O problema é que eles ainda são escravos dos seus apetites carnais. Eles ainda vivem debaixo de uma escravidão profunda. Esses falsos mestres de fala mansa servem somente a si mesmos e não a Cristo. Foi isso que nós vimos na mensagem anterior. Agora, no versículo 19, Paulo elogia os irmãos romanos pela obediência e diz que isso é motivo de alegria, mas que eles também precisam estar atentos ao erro doutrinário. Primeiro ele diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Sabemos que Paulo falava a verdade, ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, e isso é muito bom. É algo muito bonito para se dizer de uma igreja. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Paulo diz que eles precisam estar atentos porque são obedientes. E aí a gente fica meio assim, como assim? Todo mundo tem ouvido falar da obediência de vocês. Agora vocês precisam ficar atentos aos falsos mestres. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência de vocês é famosa. Ou seja, quanto maior a reputação de obediência, maior seria o escândalo se eles caíssem. Maior seria o dano se eles vierem a se desviar. Então o que Paulo está dizendo é: a obediência de vocês é algo bom, é algo elogiável, mas também é uma grande responsabilidade. Por isso ele diz: estejam vigilantes, porque a obediência de vocês é conhecida por todos. Vocês têm uma grande responsabilidade. E depois ele diz que a obediência deles era motivo de alegria, no verso 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. E vamos lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo não fundou essa igreja. A igreja em Roma, ela não era fruto de nenhuma viagem do apóstolo Paulo, de nenhuma viagem missionária. Na verdade, todos aqui sabem que quando Paulo escreveu essa carta, ele sequer tinha estado com a igreja em Roma. Ele não fundou a igreja, ele não conhecia os irmãos, ele nunca esteve lá, mas ele diz: eu estou muito alegre porque vocês são obedientes. Ele simplesmente se alegra pela reputação da igreja que andava em obediência a Jesus. E aí você sabe o que é que eu vou perguntar.
você também se alegra quando as igrejas são obedientes, mesmo igrejas que vocês não conhecem? Eu pergunto isso, irmãos, porque existe uma certa competição velada entre as igrejas evangélicas hoje em dia. Acho que quando se mercantilizou a fé, né, passou a vender a fé das pessoas, isso custa caro e é fonte de lucro, é um lucro desonesto, mas é fonte de lucro. Parece que as igrejas também entraram numa pilha de competição. E aí, se naquela igreja tem uma coisa que na minha não tem, na minha tem que ter. Então, se aquela igreja tem um coral, a minha não tem, não pode, ela está em vantagem. Mas veja bem, se você se alegra com alguma igreja que não é a sua, quando você se alegra por quê? É porque a igreja é grande? Você se alegra é porque a igreja tem uma boa música? Você se alegra porque a igreja tem um templo com uma arquitetura bonita? Ou você se alegra porque a igreja é obediente a Jesus? E pensando na mesma ideia, mas agora ao contrário, você se entristece quando vê uma igreja, ou quando sabe de uma igreja que não é obediente a Jesus? Paulo se alegrou por uma igreja que ele não conhecia, e o motivo da sua alegria era, eles eram obedientes a Jesus. Então, no final do versículo 19, Paulo vai dar mais um aviso para essa igreja, parecido com o que ele fez no versículo 20, do cuidado com os falsos mestres, cuidado com essas pessoas que estão distorcendo a palavra, que estão se desviando do ensino apostólico. Os irmãos eram obedientes e Paulo estava alegre com a obediência deles. Nós poderíamos pensar que nada mais precisava ser dito. Paulo, os irmãos são obedientes. Você está alegre com a obediência deles. Para que mais advertência? Mas Paulo ainda traz uma advertência, ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Vamos entender isso, irmãos. O apóstolo Paulo já tinha dito uma coisa parecida, algo muito semelhante a outra igreja, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 14, 20. Ele diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. É algo muito parecido. Ele diz: sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Então pare de pensar como criança. Pense como criança somente em relação ao que é mal. Não tenha malícia, não tenha conhecimento do mal. Com quem Paulo aprendeu isso? Ele falou uma vez que ele aprendeu diretamente do próprio Cristo, que a sua doutrina, que o seu ensino não era doutrina de homens, mas que ele aprendeu do próprio Cristo como alguém que nasceu fora do tempo. Jesus disse em Mateus 10,16: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é muito semelhante. Conheçam o bem e sejam sem malícia em relação ao mal. Sejam prudentes, mas sejam simples. Ovelhas no meio de lobos, foi isso que Jesus disse.
E isso está muito relacionado com o contexto aqui de Romanos. Paulo adverte contra lobos. Os falsos mestres, irmãos, são lobo em pele de ovelha, lobo em pele de cordeiro, pessoas que se afastaram da doutrina apostólica, que falam e que abençoam como ovelhas, mas não estão servindo a Cristo, foi o que ele disse. São lobos devoradores, prontos para devorar os ingênuos. Quem são os ingênuos? São aqueles que não são prudentes como as serpentes. Quem são os ingênuos? São aqueles que acreditam que ir à igreja domingo e prestar atenção em partes isoladas do sermão, como quem assiste uma cena do filme, saia e volta, e pega partes, depois tenta montar na cabeça e não vai dar certo. Esses lobos devoradores continuam devorando inocentes, no sentido intelectual aqui, tá? De inocência, né? De ingenuidade, tá bom? Até hoje, irmãos. Eu vou dar um exemplo a vocês, o mais absurdo possível. Essa semana eu assisti um vídeo que me enviaram, de um pretenso pastor, que ele colocou assim, uma parede com tijolos assim aqui na frente. E aí, ele falando lá aquelas coisas, né? Muito sem início, nem meio, nem fim. E aí, de uma hora para outra, ele chegou e começou a derrubar aqueles tijolos, dizendo que Deus vai derrubar todas as barreiras da sua vida. Eu entendo de analogia e eu entendo o que ele quis fazer. Primeiro, eu achei que ele chamou o pessoal de ignorante, que eles não poderiam simplesmente compreender a analogia só se ele falasse. Ele teve que trazer a parede de tijolo e quebrar, e sair pisando. E as pessoas acharam aquilo o máximo. São dessas pessoas que Paulo está falando aqui. São ingênuos em relação ao que é bom. É por isso, irmãos, que quando se trata de sabedoria, que não é a mesma coisa que inteligência, quando se trata de sabedoria, o que é sabedoria? Discernir falsos ensinos, discernir comportamentos destrutivos. Quanto à sabedoria de Deus, não sejam ingênuos. Procure conhecer ao Senhor, medite na palavra dEle, busque ao Senhor, busque a sabedoria dEle, para que você não seja ingênuo. Seja sábio, seja maduro. Mas aí vem o outro lado, que quando se trata de praticar o mal, seja simples. Simples como a pomba. E aí você vai entender a ilustração. Você consegue imaginar uma pomba fazendo mal a alguém? O único mal que ela faz é sujar tudo. Mas é um bichinho muito dócil. Em relação à prática do mal, seja simples. O que Paulo está dizendo, irmãos, é: seja especialista em relação ao que é bom. Procure conhecer o correto, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é de boa fama. Mas não sejam sequer iniciantes na prática do mal. Você sabe qual é a primeira palavra que a criança aprende? Não é nem papai nem mamãe. A primeira palavra que a criança aprende é não.
Por quê? Porque ela é a palavra que ela mais escuta. Porque quando nós estamos educando as crianças, nós queremos corrigir o comportamento delas. Nós queremos mostrar para a criança tudo o que é mal e dizer, não faça isso. Mas não é preciso mostrar tudo o que é mal, e você nem vai conseguir mostrar todas as facetas do mal para uma criança. Você só precisa mostrar o que é o certo. Você só precisa mostrar o bom. Ela não precisa ser especialista em mal. Ela tem que ser especialista em bom. Naquilo que é correto. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Jesus nos ensina, em ser prudentes e simples. E crianças, vocês vão fazer um bem muito grande a si mesmos, se vocês derem ouvidos aos conselhos dos seus pais, para não iniciar na prática do mal. Nós precisamos conhecer o que é correto em todos os aspectos, irmãos, até mesmo no aspecto teológico, para que quando o mal apareça, para quando a heresia, o desvio aparecer, a gente reconhecer, não porque a gente conhece o mal, mas porque a gente sabe que aquilo não é o correto. Na década de 90, era muito comum que a literatura evangélica brasileira explorasse o combate às heresias. E nós tínhamos muitos livros publicados e muitas revistas também de EBD e de pequenos grupos eram escritas só para mostrar os erros das inúmeras heresias que já existiam naquela época. Imagine hoje que isso multiplicou, não é? E aí a igreja gastava muito tempo estudando várias heresias, mas não estudava o Evangelho. Ou seja, eram pessoas que eram especialistas em apontar todas as falhas das heresias, mas não conheciam o que era o bom, não conheciam o bem, não eram especialistas no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Conheça o correto, conheça o bom, seja um profissional, seja um especialista em conhecer o Evangelho, o puro Evangelho de Jesus, que quando os falsos mestres aparecerem, você vai ver, opa, peraí, isso aí não é o Evangelho. E você não precisa fazer um estudo muito aprofundado do que ele está ensinando, não. A partir do momento que você identificou que não é o Evangelho, volta, afastem-se deles. Não é o Evangelho. Não quero saber. Então esse é o contexto que Paulo apresenta aqui, para a gente chegar no versículo 20, que é a única citação sobre Satanás. E aí chegamos no 20, e o ensinamento parece ser esse: não se deixem enganar ou atrair para o mal, porque o cabeça do mal, Satanás, será esmagado. Então não se deixe iludir, não se deixe encantar pelo mal, porque o líder deles já era, está condenado, será esmagado por Deus. Não se envolvam nas obras de Satanás. Eu não estou falando de nenhum ritual. O pessoal tem muito medo do diabo, né? Tem gente que não passa nem numa encruzilhada, numa sexta-feira 13, em noite de lua cheia. E o pessoal vê o diabo onde não tem diabo. O pessoal vê o diabo em todo lugar, menos onde ele está. Você não vê o diabo no seu casamento quando você conta uma mentira para o seu esposo ou para a sua esposa. Ele é o pai da mentira. Você não vê o diabo na sua família
quando ele está iludindo os seus entes queridos a se apegarem demais às coisas desse mundo. Você não vê o diabo no seu celular quando você está vendo o que não deveria ver lá. Você só vê onde ele não está. Paulo diz: não se envolva nas obras do diabo. Irmãos, ninguém em sã consciência entra para um time que vai perder. O fim dele é certo. Ele diz: não se envolva. Ao contrário, seja encorajado a continuar na luta contra tudo que é falso. Continue no combate contra tudo que é destrutivo. Porque o pai da mentira será destruído. O pai da falsidade será destruído. E isso é muito sério, irmãos. Porque ninguém sabe como é a sua vida. Só você e Deus. Ninguém sabe. Mesmo quem mora na mesma casa que você, não sabe porque não está com você em todos os momentos. Só você e Deus é quem sabe. O alerta de Paulo aqui é: não se envolva nas obras de Satanás. Não seja conhecedor do mal. Esforce-se em conhecer o bem. Busque o que é de boa fama. Busque o que é puro. Busque o que é verdadeiro. Porque o fim de quem está com ele será a destruição. Versículo 20a. Tem uma promessa gloriosa do triunfo da igreja sobre Satanás. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E eu acredito que Paulo está falando sobre um evento que ainda vai acontecer, quando ele escreveu essa carta. Ele não estava falando sobre nada que estava acontecendo em Roma naquele momento, porque ele não falou sobre nenhuma crise que estava sendo superada. Ele não falou sobre nenhuma dificuldade que estava chegando ao fim. Os problemas que Paulo descreve em Romanos são contínuos, irmãos. Nós teremos de vigiar contra os falsos mestres até o último dia. Por isso eu acredito que Paulo está falando dos últimos acontecimentos da história. Quando Satanás será finalmente esmagado e lançado no abismo, no lago de fogo. Irmãos, esse é um aviso para não sermos amigos do mal. Não seja amigo do mal, não negocie com o mal. Porque o mal será vencido. É um alerta, mas é também um encorajamento para permanecermos vigilantes contra o falso ensino, porque a fonte de todo erro, a fonte de todo engano, um dia será destruída. Vamos dar um passo atrás e ver o que a Escritura diz sobre a derrota de Satanás. Esse é o texto que já lemos, Gênesis 3,15. Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus cumpriu essa promessa. Ele veio para cumpri-la e ele cumpriu. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é de quem?
aquele que pratica o pecado é do diabo. A expressão aqui remete a uma prática contínua. Aquele que é conformado, aquele que diz, está tudo bem, aquele que diz, isso é normal, isso é aceitável, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? O que Jesus veio fazer? Destruir as obras do diabo. Nós podemos dizer que Jesus destruiu as obras do diabo de 3 formas, em 3 etapas. Satanás foi derrotado decisivamente na morte e na ressurreição de Cristo. Ele está sendo derrotado agora por Cristo, através de quem? De você. Através dos cristãos que anunciam a palavra de Deus e que usam toda a armadura de Deus. E ele será finalmente vencido e jogado no lago de fogo, e nunca mais poderá enganar e atormentar o mundo. São 3 formas. A primeira, Satanás foi decisivamente derrotado na morte e na ressurreição de Cristo. Ou seja, já acabou. Ele já foi derrotado. Essa ideia, irmãos, popular, de que Jesus e o diabo estão disputando alguma coisa, isso não existe. A Bíblia não ensina nada disso. A situação do diabo é a situação de quem já foi derrotado. E Paulo explica assim, em Colossenses 2, 14 e 15. Cristo cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, está falando da lei, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, aqui é Satanás, despojou, sabe quando tem uma guerra, e o exército derrotado é despojado? Cristo despojou os poderes e as autoridades, e fez deles um espetáculo público. Hoje a ideia de espetáculo é uma coisa assim, você vai no Circo de Soleil, você diz, rapaz, o negócio é um espetáculo, né? A ideia de espetáculo hoje é positiva. Nesse tempo, o espetáculo era vergonhoso, era vexatório, tá? Cristo envergonhou o diabo, triunfando sobre eles na cruz. Ao cravar os nossos pecados na cruz, Jesus tirou todas as armas que o diabo tinha para nos acusar. O que ele pode fazer agora, irmãos, é se enfurecer contra nós, é nos atacar, mas ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Ele não pode acusar diante do Pai, porque o Filho já pagou pelos nossos pecados. É Deus quem nos justifica. Quem vai nos condenar? Segundo, Satanás está sendo derrotado agora por Cristo através dos cristãos que creem, através dos cristãos que anunciam a palavra de Deus, aqueles que na linguagem de Gálatas usam toda a armadura de Deus. Efésios 6, do 12 ao 13, Paulo escreve assim: pois a nossa luta não é contra as pessoas, literalmente, contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Hoje nós abraçamos a vitória de Cristo em nossas batalhas contra o diabo pela fé. Cantamos uma música que diz isso. Nós lutamos as batalhas que Cristo venceu.
E nós fazemos isso crendo em Jesus e praticando a palavra de Deus, sendo obedientes, como os romanos aqui estavam sendo. E por fim, Satanás será finalmente vencido e lançado no lago de fogo, para nunca mais enganar ou atormentar o mundo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 25, pois é necessário que ele, que Cristo, reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E aí tem algo muito assustador aqui nesse texto. Porque quando as pessoas leem que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, as pessoas pensam em Satanás, no diabo e os seus anjos. Só que a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo, que aquele que não crê em Jesus, aquele que não foi salvo por Ele, é inimigo de Deus. Então aqui não está somente o diabo e os seus anjos. Aqui estão todos aqueles incrédulos, todos aqueles que preferem acreditar em si mesmos, acreditar na religião, acreditar seja lá no que for, mas não creem, não confiam em Jesus. A derrota foi decidida na cruz. Por que você acha que o diabo fez tanta coisa para impedir Jesus de ir para a cruz? Até os apóstolos ele usou. Até o grande Pedro foi instrumento de Satanás. Não, Senhor, jamais eu vou permitir. Afasta-te de mim, Satanás. Ele foi derrotado na cruz e o triunfo veio na ressurreição. Só que o golpe final ainda será dado no futuro, irmãos, quando Cristo colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E é essa a relação com o texto de Romanos 16, 20. Só que aqui em Romanos, Paulo fala que é debaixo dos nossos pés. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E a razão para ser debaixo dos nossos pés é porque estamos em Cristo. E as vitórias dele serão as nossas vitórias. Não temos nenhum motivo para duvidar disso, irmãos. Isso é tão certo quanto o fato de Cristo ter vindo. É tão certo quanto o fato dele ter morrido. É tão certo quanto o fato dele ter ressuscitado. Por isso, Efésios 1, 22... fala que todas as coisas já estão debaixo dos pés de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Romanos 16, 20 é uma promessa maravilhosa para os cristãos que vivem cercados por dificuldades. Romanos 16, 20 é uma promessa maravilhosa para a família Kirk, que está enlutada. É uma promessa maravilhosa para os cristãos que vivem em várias épocas, em vários lugares, onde parece que o mal está vencendo. Onde parece que Satanás está devorando o mundo, dominando tudo. Não é essa a impressão que nós temos?
Até mesmo as organizações mais positivas foram corrompidas, como a escola. A impressão, a sensação que dá, irmãos, é que o mal está vencendo. Mas esse é um aviso para não desistirmos de praticar o bem, de não pararmos de fazer o que é correto, sem pragmatismos, sem pensar no resultado. É um encorajamento para continuarmos vigilantes contra a mentira, contra as facilidades que estão sendo inseridas, enxertadas no Evangelho, contra a idolatria. Como a idolatria na igreja, irmãos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é? Esse é um encorajamento para sermos sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que diz: eu tenho que mergulhar no mal para poder entender, né? Para entender a cabeça do jovem, eu tenho que ir lá na boate, eu tenho que ir lá no carnaval, vamos criar um bloco aí no ano que vem. Não, irmãos, a Bíblia diz o contrário. Seja especialista em relação ao que é bom, e sem malícia, sem conhecimento, sem informações em relação ao que é mal. E enquanto não chega a vitória final e Satanás não é derrotado, nós temos a certeza de que haverá graça abundante para o bom combate da fé. O versículo 20, a segunda parte desse versículo, Paulo diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. E ele não terminou ainda a carta, aqui não é o final, mas ele falou isso nesse momento, para sabermos que a graça de Deus chega a nós todos os dias na medida certa, é como o maná. Ela chega na quantidade certa para as lutas que vamos enfrentar naquele dia. Ela é nova a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E aí, claro, para terminarmos, resta uma pergunta. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo resta? Quanto tempo até chegar à vitória? E é muito bom falar de vitória nos termos bíblicos, porque ninguém está falando da sua vitória financeira. Ninguém está falando da sua vitória contra a doença. Nós estamos falando da vitória decisiva, a única que vai importar no final. Na eternidade não vai importar se você era rico ou tinha saúde. Então não faça do seu desejo por adquirir riqueza a sua vida, e não faça da sua doença a sua vida. Mas quando, Senhor? Quando é que vai chegar? Essa é a pergunta do salmista, irmãos. Salmo 74, 10. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? E olha que o salmista era muito mais justo do que a gente,
Porque o salmista está ofendido por uma ofensa que não foi feita a ele. Ele diz: Senhor, até quando o inimigo vai zombar de ti? Não, ele diz: Senhor, até quando o Senhor vai deixar esse incircunciso aqui, me tirando a paciência, me humilhando? Até quando eu vou viver nessa situação? O salmista estava mais preocupado com a honra de Deus do que com a sua própria situação. Até quando, Deus? Paulo responde: em breve. Versículo 20: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E o que isso quer dizer? Quanto tempo é em breve? Que breve é esse? Porque ele falou isso há mais de 2000 anos. E Paulo também disse há mais de 2000 anos o que está em Romanos 13:12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Mas já está com mais de 2000 anos, essa noite não acaba. Irmãos, como entender essas afirmações do Novo Testamento, de que a vinda de Cristo é iminente, de que as vitórias da sua manifestação serão breve, ou em breve, como diz Paulo, e ainda assim 2000 anos já se passaram? Tem um livro no Novo Testamento que trata diretamente desse assunto. É um livro que eu recomendo que você estude depois, caso você tenha essa dúvida, mas eu vou fazer uma citação. Esse livro é a segunda carta de Pedro. Vamos ler aqui os versículos do capítulo 3, de 3 a 4 e 8 a 9. Pedro escreve assim: antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Aqui estão incluídos os falsos mestres dos quais Paulo estava falando. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus? Vai ver que esse negócio não é novo não, tá? Cadê isso? Jesus não ia vir? Tem até piada famosa aí sobre isso, né? Ele não vai chegar, ele não vai voltar. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Verso 8: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então você quer saber a resposta? Por que parece que está demorando? Você só está perguntando isso porque você já foi alcançado pela graça, não é? Mas se eu olhar para o Ramiro de alguns anos atrás, eu não queria que Jesus voltasse logo. Porque o que ia acontecer comigo se ele voltasse? Eu estava na prática do mal. Eu estava praticando as obras de Satanás. Eu era inimigo de Deus. O que ia acontecer comigo se ele tivesse voltado? Condenação. Então Pedro diz: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente, irmãos. Se Ele não voltou ainda, é porque ainda existem pessoas a serem salvas. Ainda existem pessoas a serem alcançadas por essa graça. Ele sabe a hora.
Agostinho de Hipona já entendia que Deus é um ser que vivia completamente fora do tempo. Ele não é limitado pelo tempo como nós somos. Ele é paciente. Essa é a maneira como o apóstolo Pedro lida com esse aparente atraso da vinda de Jesus. E é engraçado em dizer que ele se atrasa. Como é que alguém pode se atrasar se ele não marcou horário, nem dia, nem nada? Se eu marcar com vocês, irmãos, culto, 7h30, e aí eu chegar às 7h40, eu estou atrasado. Mas ele não marcou data. Tem gente aí que já marcou um monte de data para ele voltar. Mas a maneira como Pedro lida com toda essa situação é chamando a nossa atenção para como Deus se relaciona com o tempo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer que o em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés. O em breve do Senhor não deve ser analisado com o calendário nas mãos, irmãos. Deixa eu ver aqui que data é breve. Não é nada disso. Não é assim que nós analisamos e entendemos o em breve de Deus. Não é com calendário, mas é com o coração cheio de fé. Em breve vem o meu Senhor. Ele virá. Cada dia que passa, irmãos, não é um tormento de espera, porque Ele já está conosco. Cada dia que passa é uma oportunidade para que a graça de Deus alcance mais pessoas. Portanto, aguente firme. Vista toda a armadura de Deus. Esteja certo de que a vitória já foi conquistada na cruz. E que no tempo perfeito de Deus, Ele se manifestará plenamente para sempre. E aqueles que estão com Ele, aqueles que confiam somente nele, aqueles que entregaram sua vida, seus corações a Ele, vão estar com Ele. Então preocupe-se com isso somente, em anunciar o Evangelho, em conhecer o que é bom, o que é perfeito, porque assim mais pessoas serão alcançadas pela graça, mais pessoas chegarão ao arrependimento, mais pessoas serão salvas. Que o Senhor nos abençoe.